Olá, gente. Bom dia a todos. Mais uma vez aqui a gente falando dos conteúdos, de vocês, voltado para o curso de atendente de farmácia. E hoje eu estou aqui para dar um recadinho especial a vocês, de que forma a gente possa estar formando vocês, na verdade, Porque assim, gente, infelizmente ainda a gente vive nesse momento de pandemia e tudo, e a gente quer, de fato, conversar com vocês para a gente poder tá entregando e certificando vocês com conclusão do curso de farmácia, mas professor, as aulas que a gente já teve de forma online, a gente ainda vai ter? Assim, gente, a coordenação está tentando fazer um acordo, na verdade, entre eu, professor de farmácia, para a gente estar depois conversando com vocês de forma online, a gente marcar uma reunião, no caso, para explicar para vocês como é que vai funcionar essa nossa formação com vocês, Tem muita gente que questiona em relação ao nosso retorno. Ah, professor, quando é que a gente vai retornar e tal? Não depende de nós, da instituição de modo geral, tá, gente? E sim do decreto do governo, mas a gente está aqui para arcar com nossas obrigações e tudo, porém, a gente quer tentar fazer um acordo com vocês para as aulas que já se passaram. Como vocês estão ou estavam, digamos assim, no último módulo de desenvolvimento pessoal, que é o último módulo na farmácia do curso de vocês, um módulo que não requer prática, ele é um módulo muito paralelo às aulas do profissionalizar, onde vão falar basicamente do desenvolvimento pessoal, realmente, de empregos, de empresas, de comportamentos de entrevista de empregos, montagem de currículos, de agregar e aplicar pessoas, enfim, desenvolver pessoas, é algo que a gente já fez na teoria, de forma online. A gente estava fazendo esse módulo, melhor dizendo, a gente deu início a esse módulo de desenvolvimento pessoal antes mesmo de acontecer a pandemia, certo, gente? Só que devido à pandemia, a gente meio que esticou um pouco mais esse módulo, Inclusive, a gente revisou algumas aulas que já foi dado presencialmente, inclusive a aula de hoje, A aula de hoje a gente vai falar sobre pressão arterial, tá bom? Então, assim, a coordenação, junto comigo, vai entrar em contato com vocês para explicar da melhor forma possível essa formação de vocês, a entrega do diploma de vocês, para a gente logo estar entregando o diploma para vocês e estar explicando de forma geral como é que vai acontecer, no caso, essa entrega, tá, gente? Essa formação de vocês. Porque, querendo ou não, vocês só tinham 4 ou 5 aulas ainda, do desenvolvimento pessoal, do módulo de desenvolvimento pessoal. Sendo que essas aulas já foram dadas e ministradas de forma online, tá? Desde o início da pandemia. Então, assim, a gente, infelizmente, ainda está nessa situação chata, nessa situação ainda de resguardo, tanto de nós professores, do corpo pedagógico, da escola de modo geral, quanto também os cuidados e as precauções que a gente quer ter com vocês, alunos, tá? Então, que vocês estejam cientes, tá, gente? Que a gente vai entrar em contato com vocês, a gente, como eu refiro, eu e a coordenação pedagógica, para explicar de melhor forma como é que vocês possam estar sendo certificados, com a certificação de curso, ou seja, com a conclusão de curso de cada um de vocês, tá bom? É algo que a gente está trabalhando para essa semana, se possível, a gente está entrando em contato com vocês, obviamente, ninguém vai obrigar ninguém a nada, porém, é algo que, querendo ou não, pode ser vantajoso demais para vocês também, tá? No caso, a conclusão de curso de vocês. Sendo que faltava 4, era 5 aulas, se eu não me engano, do módulo de desenvolvimento pessoal, sendo que esse módulo nem prática tem, Então, eu acredito muito que possa ser muito positivo para vocês estarem recebendo esse certificado de vocês, de conclusão de curso, tá bom? Vamos ao que interessa, sobre a aula, certo, gente? Eu espero que tenha esclarecido aí para vocês um pouco, tá? Sei que muitos têm dúvidas em relação a esse retorno da instituição às aulas presenciais. Mais uma vez eu repito, infelizmente não depende da escola, e muito menos dos professores, tanto bem quanto dos demais, da coordenação. Isso depende, infelizmente, do Estado, do governo, tá, gente? A gente está aí há
há mais de 6, 7 meses praticamente sem aulas presenciais, tá? Mas todo sábado a gente está arcando com o nosso compromisso e conversando com vocês, passando as aulas, né? Então eu espero que vocês de fato possam ter essa compreensão conosco, tá? Não é maldade nossa, não é porque a gente quer estar nessa situação, mas é mais preferível, digamos assim, que vocês possam estar se resguardando a saúde de vocês, para a gente estar de fato também tendo essa preocupação com os professores, com a escola de modo geral, tá, gente? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar, gente, praticamente de algo que vocês já viram, né, sobre pressão arterial, né? A gente vai falar do conceito, a gente vai falar dos principais equipamentos e aparelhos de modo geral que pode ser utilizado para aferição de pressão, tá? A gente vai falar sobre a sistólica, né, a pressão sistólica e a pressão diastólica, ou seja, a pressão alta e a pressão baixa. A gente vai falar de algumas doenças, ou as principais doenças decorrentes da pressão arterial, né, o que podem provocar, além da hipertensão, outros tipos de doença, tá bom? Então eu vou passar aqui, gente, primeiro slide, né? Então a gente vai falar hoje, na aula de hoje, sobre a pressão arterial, a PA, né? A sistólica, no caso a pressão alta e a pressão baixa, sistólica e diastólica, vamos saber a diferença de uma para outra, as doenças provocadas pela pressão arterial, pela PA, e os principais medicamentos, ou os medicamentos mais comuns a ser utilizados para esse tipo de patologia, tá? Vale ressaltar, gente, que a hipertensão, a hipertensão de modo geral é um tipo de doença totalmente crônica, silenciosa, né? Assintomática, ou seja, é uma doença crônica, ou seja, uma doença irreversível, uma doença que você infelizmente leva para o resto de sua vida, certo? Mas obviamente tem um controle, tem um tratamento, não tem a cura. Por quê? Porque é uma doença crônica, né? Uma doença que requer apenas de medicamentos para controlar ou aliviar seus sintomas. Ô professor, mas você falou agora que elas são assintomáticas, não apresentam sintomas, são de modo silencioso? Sim, certo, gente? Mas a partir do momento que você tem pressão arterial ou alta ou baixa, vai aparecer, digamos assim, alguns sintomas de possíveis doenças futuras, como AVC, como possível derrame. Então, essa pressão arterial, ela pode desencadear também outros tipos de doenças crônicas também, tá bom, gente? Então, vamos falar também dos medicamentos, dos tipos de medicamento que existe. Então, vamos falar aqui do conceito, né? O que é essa tal pressão arterial? Algo que a gente já falou, inclusive, em sala de aula, a gente fez a teoria, fizemos a prática de aferição de pressão, certo, gente? Com os aparelhos que a gente tem aqui, que eu vou já mostrar para vocês também. Deixa eu só pegar aqui logo. Esses materiais, gente, são materiais práticos, obviamente, né? Onde a gente possa estar fazendo a aferição de pressão dos pacientes de modo geral, tá bom? Mas vamos entender o que é essa pressão arterial aqui. Bom, a pressão arterial nada mais é, deixa eu só descer aqui, pronto. Pressão arterial nada mais é, gente, que uma medida de quão intenso é o fluxo de sangue passando pelas suas artérias, né? Os valores de referência para a pressão arterial são medidas em milímetros de mercúrio e ela é composta de duas medidas, a medida que a gente chama de sistólica e a medida que a gente chama de diastólica, tá? Então a pressão arterial nada mais é do que a pressão do fluxo sanguíneo que passa dentro das artérias do nosso organismo, né, na corrente sanguínea. Professor, mais a artéria, tá? Inclusive até falei com você, já conversei sobre o sistema circulatório, tá? As artérias, gente, são são tubos totalmente calibrosos que tira o sangue do coração para o restante do nosso corpo, tá? Já as veias não, as veias são tubos, né, que no caso leva sangue diretamente para o nosso coração. Um sangue totalmente desoxigenado, um sangue totalmente impuro, né, um sangue na teoria sujo, tá? Dentro dos pulmões é realizada também a troca gasosa, tá? A troca do gás carbônico pelo gás oxigênio, troca do gás carbônico pelo oxigênio, certo?
E aí, gente, devido a essa pressão que as artérias têm, digamos assim, por ser mais calibrosa, por ser um pouco maior, as paredes mais grossas do que a veia, ela tem uma pressão sanguínea muito grande, tá? Então, geralmente, quando a gente ausculta a pressão sanguínea de um paciente, é porque ali a gente está auscultando a pressão sanguínea de uma artéria. Então, a gente vê mais ou menos, eu tenho uma ideia mais ou menos de como é o batimento cardíaco daquele paciente, tá bom? Continuando, deixa eu só passar mais para cá, pronto. Então, como saber que sou hipertenso? Como é que a gente vai saber? Qual é a ideia que a gente vai ter da hipertensão, né? A hipertensão, gente, ela é herdada dos pais em 90% dos casos, ou seja, a cada 10 pessoas, 9 pessoas adquiriu a doença por ter o pai ou a mãe hipertenso, tá bom? Entretanto, há vários outros fatores que influenciam os níveis da pressão arterial. Então, por exemplo, eu tenho minha mãe, que é hipertensa, a minha mãe mesmo, do professor Gabriel, ela é hipertensa, né? E meu pai adquiriu a hipertensão, na teoria falando, com seus 50 anos, 52 anos mais ou menos. Minha mãe não, minha mãe já é desde os 33 anos, 36 anos de idade dela, e hoje ela com 50 está quase 15 anos tomando medicação, 18 anos tomando medicação para controlar os níveis de hipertensão dela, tá? Então assim, gente, para deixar claro para vocês, a hipertensão, de modo geral, ela pode até aparecer ou pode ser hereditária, porque o pai ou a mãe tem, e aquele filho, quando nascer, tem também, né? Vai depender de diversos fatores também, para você hoje ser um hipertenso. Não basta só seu pai ou sua mãe ser hipertenso. Meu pai e minha mãe é hipertenso, é certeza que eu vou ser também futuramente. Não, tá? Só que 90% dos casos, ou seja, a cada 100 pessoas, 90 pessoas têm hipertensão devido à hereditariedade, ou seja, pelo pai e a mãe ter a pressão alta ou a pressão baixa de modo geral. Só que existem outros fatores também que possam provocar, digamos assim, a pressão ou alta ou a pressão baixa também, mas de preferência alta. Não porque eu prefiro, mas porque são as mais comuns, tá bom, gente? A pressão alta. Vamos entender aqui, ó. O consumo de bebida alcoólica acaba desencadeando também, além de seu pai e sua mãe ter, um exemplo, ou sua mãe ou seu pai ter, o uso de bebida alcoólica ou o consumo de bebida alcoólica traz também, ou adianta também você ter uma pressão alta, tá? Obesidade também é muito comum, né, para pessoas que têm sobrepeso, né, ou de fato é obeso, pode ser que ela possa desencadear mais ainda a hipertensão. O consumo excessivo de sal, tá? Tem muita gente que fala assim, professor, mas para quem tem pressão baixa, por que vão botar sal debaixo da língua, né? Porque assim, gente, a pressão baixa, que eu vou já explicar inclusive para vocês, comparada à pressão alta, a pressão alta chega a ser pior, por quê? Porque ela desencadeia outras doenças, diferente da pressão baixa. A pressão baixa raramente possa desencadear outras doenças. Porém, quando a pessoa está com pressão baixa, por que coloca sal debaixo da língua, né? Digamos assim. Porque assim, gente, o sal ele é muito rico em iodo, né? Ele é muito rico em iodo. E o nosso organismo, de modo geral, ele precisa desse iodo para poder controlar os níveis ali do batimento cardíaco, digamos assim, tá bom? E aí você coloca debaixo da língua, por quê? Por que você não faz que nem a garapa de açúcar? Bota uma colherzinha de sal, mexe, engole. Porque o sal, de modo geral, ele não se dissolve mais rápido como açúcar, tá? Então você colocou uma pitada de sal debaixo da língua, é uma via totalmente sublingual, certo? Onde facilita a adentrada do iodo diretamente na nossa corrente sanguínea para poder nivelar ali os níveis de hipertensão, tá bom, gente? Só que o consumo excessivo de sal para quem é hipertenso, de modo de hipertensão ou de pressão alta, isso é perigoso, tá? A idade pode ser variável também, né? Ou seja, a pessoa quanto mais, não mais velha, mas quanto mais chegando ali à terceira idade, da segunda à terceira idade, pode estar desencadeando. A pessoa quer dizer que a pressão alta só vai dar para pessoas de 50, 60 anos? Não. Só que pessoas mais velhas, na teoria falando, pode ter esse tipo de situação, né, de desencadear a hipertensão.
Sedentarismo, pessoa que não pratica nenhum tipo de exercício físico também. É fácil de adquirir a hipertensão. E por fim, pessoa de cor de raça negra. Por que pessoas de cor de raça negra? Vamos entender aqui, ó. Pressão arterial. Então, fatores no qual a raça negra é mais propícia à adesão da hipertensão. Por quê? Os negros, de modo geral, apresentam maior incidência de baixo peso ao nascerem, ou seja, pessoas de cor de raça negra tendem a nascer, né, são todos, de modo geral, com peso baixo do que seria o ideal para uma criança, né, digamos assim. Outra curiosidade, experimentar uma menor queda de pressão arterial durante o sono, tá? Então, pessoas de cor de raça negra, a partir do momento que estão dormindo, tende a ter uma queda de pressão arterial, ou seja, isso bate, na teoria, uma pessoa de cor de raça negra tem 70, 80 batimentos por minuto, um exemplo, né? 70, vamos botar, 70 batimentos por minuto, né? Quando ela está dormindo, tá? Ela tende a cair, tá? Ter uma menor queda de pressão arterial, ou seja, se ela bate 70 vezes por minuto seu coração sem estar dormindo, as suas atividades normais, ao dormir ela cai para 60. Então pode ser que ela tenha a ter uma possível queda ali de pressão arterial durante o momento de sono, tá? Possuem maior grau de hipertrofia do coração, certo, gente? Apresentam maior prevalência de obesidade e são mais sensíveis ao sal, certo? Então são essas curiosidades que acabam, digamos assim, na teoria, acarretando para pessoas de cor de raça negra. Professor, quer dizer que toda pessoa de cor de raça negra vai ter isso? Não, gente, não estou generalizando. Mas para algumas pessoas de cor de raça negra, acaba tendo, digamos assim, esses fatores que acabam sendo propícios, né, a adquirir a hipertensão, né? Ou seja, a pressão alta ou a pressão baixa. Esse videozinho aqui eu vou preferir passar para vocês, esse link, na verdade é um link no qual vocês já até viram, um videozinho bem simples, falando sobre a hipertensão e tal, sobre o Drauzio Varela, eu vou mandar para vocês no grupo. Continuando. Então, gente, como eu falei para vocês, a gente ia falar da pressão sistólica e a pressão diastólica, a diferença de uma para outra, né? Onde ou quando vocês ouviram falar na PAS, pressão arterial sistólica, ela é conhecida como a pressão alta, tá? Mais uma vez, PAS, que significa o quê? Pressão arterial sistólica, ou seja, a pressão alta. Professor, mas por que lá nos consultórios os médicos botam só PA, pressão alta, né? Na verdade, o médico, de modo geral, é para ele colocar a PAS, pressão arterial sistólica, ou PAD, pressão arterial diastólica, ou seja, pressão arterial alta, pressão arterial baixa. Então, existem esses conceitos aí que a gente precisa levar em consideração da área da saúde, onde a PAS significa pressão arterial sistólica, mais conhecida como pressão alta. Trata-se da pressão do sangue no momento da sístole cardíaca, que eu vou já explicar para vocês, onde é o momento da contração do coração, ocasionando um impulso do sangue para as artérias. Se trata da pressão exercida pelo sangue contra as paredes das artérias, ou seja, quanto mais o coração se contrai, mais a pressão sistólica aumentará, tá bom? Vamos continuar aqui. Já a PAD, como falei para vocês, que é a pressão arterial diastólica, é conhecida como a pressão baixa. É muito comum, professor, a cada 100 pessoas, a pressão baixa, gente, ela está mais ou menos a, 15 a 20 pessoas. 80% das pessoas que adquirem pressão arterial, o alto, o baixo, o diastólico ou sistólico, tende a ter, digamos assim, a pressão alta, a pressão sistólica, né? A pressão arterial sistólica. Mas, professor, e a PAD, a pressão arterial diastólica, é comum não tanto quanto a pressão arterial sistólica, tá bom, gente? Para deixar claro isso para vocês. Então, vamos lá. A PAD, que é a pressão arterial diastólica, ela é conhecida popularmente como pressão baixa, se opõe à pressão arterial sistólica e é influenciada pela resistência imposta pelos vasos sanguíneos, né, contra a passagem diretamente do sangue.
A sua relação com o exercício físico pode se dar pelo fato de que durante a atividade a resistência à passagem do sangue seja menor devido ao relaxamento das artérias. Ou seja, o seu batimento cardíaco, mesmo você praticando um tipo de exercício físico, correndo, jogando futebol, andando de bicicleta, nadando, seja o que for, a sua pressão arterial diastólica ela não vai subir. Digamos assim, se você tem um batimento parado aqui, conversando, trocando uma ideia aqui, paradinho, sem praticar nenhum tipo de exercício físico, é 80 batimentos por minuto. Na teoria e na prática, se você for fazer uma corridazinha de pelo menos de 1 km, andar de bicicleta, jogar futebol, a tendência é que seu batimento cardíaco acelere, né? Obviamente, por prática é isso, né? E na pessoa que tem a pressão arterial diastólica, se você tem 60 batimentos por minuto, né, batimentos cardíacos por minuto, você está praticando uma atividade física, a tendência é que você suba, né, os batimentos entre 70 e 80 batimentos por minuto. E você continua ali entre 55 ou 60, pode até reduzir, esqueça, você está tendo pressão baixa, né? Porque na prática de exercício, gente, qualquer tipo de exercício físico que a gente faz em prol do nosso organismo, a tendência é que faça o quê? O batimento cardíaco aumente, não é isso? Por lógica seria isso. E aqui a gente vê aqui a imagem do coração, onde a gente tem aqui do lado esquerdo o coração, do lado direito o coração. Só que do lado esquerdo a gente tem a sístole e do lado direito a diástole, né? Onde a sístole ela é considerada como sistólica, né? Pressão arterial sistólica, eu falei ainda há pouco para vocês, onde o coração faz o que? A contração, ele contrai. Ou seja, a todo momento que o nosso coração ele faz isso, contrai, é como se a gente estivesse pegando uma esponja de água e apertando, né? É a saída de sangue do coração, a saída de sangue para os vasos sanguíneos. Quais seriam esses vasos? As artérias, né? Então, todo o sangue que sai do coração sai pelas artérias. Todo o sangue que chega ao coração chega pelas veias, tá bom? Mais uma vez, a sístole, que no caso é a pressão arterial sistólica, o coração contrai, certo? Fazendo com que haja saída de sangue para os vasos. A diástole é quando ele está contraído, faz assim, ó, relaxa. Por isso nosso coração é assim, todo instante. Contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Então, mais uma vez, contraiu, está jogando sangue, tirando o sangue do coração para o restante do corpo, pelas artérias. Contraiu. Relaxou, né? No caso, o relaxamento é da diástole, do lado direito lá, ou seja, é a entrada de sangue no nosso coração, trazido diretamente pelas veias. Mais uma vez, a sístole é a contração do coração, onde o coração expulsa o sangue que tem dentro dele para todas as artérias do nosso corpo, tá bom? Já o relaxamento, que seria isso, ó, relaxou, é a nossa diástole, onde entra sangue diretamente para o nosso coração, levado pelas nossas veias. Certinho, gente? Continuando aqui eu coloquei, gente, uma tabela que representa muito bem o nível da pressão sanguínea, certo? É uma tabela no qual vocês já tiveram aula prática também sobre. Essa tabela, gente, traz de fato os resultados específicos para os tipos de hipertensão, né? Aqui eu coloquei nessa barra cinza, que está bem aqui, ó, barrazinha cinza bem aqui, está dando para vocês verem direitinho, onde fala as categorias da pressão arterial, onde temos a sistólica e a diastólica, ou seja, a pressão alta e a pressão baixa, né? Ou seja, a máxima e a mínima, por milímetros de mercúrio. Lembre-se, esse mmHg é milímetro de mercúrio. Então, a faixazinha verde representa uma pressão arterial normal, né? Menor que 120 é considerado como pressão baixa, ou seja, entre 120 na sistólica a 80 na diastólica é considerado como pressão boa, pressão normal, né? Nessa faixazinha amarela
entre 120 a 139 na sistólica ou de 80 a 89 na diastólica é considerado como pré-hipertensão. Ou seja, você está aferindo a sua pressão ali, né? O profissional está aferindo a sua pressão, então você pode estar com início, digamos assim, a hipertensão, a ser um futuro hipertenso, né, gente? Essa parte 2, essa parte laranja, é a pressão arterial elevada, no caso a hipertensão de estágio 1, tá? Entre 140 e 159 batimento por minuto na sistólica ou 90 e 99 na diastólica é considerado como hipertensão de estágio 1. Ou seja, você já está, na teoria, falando hipertenso, mas com estágio 1, moderado, não precisa uso de medicação. A partezinha laranja, a gente fala aqui que a pressão arterial elevada é hipertensa de estágio 2, tá? Entre 160, o maior de 160 na sistólica é considerado hipertenso de estágio 2, ou 100 ou maior do que 100 na diastólica é considerado também como hipertenso de estágio 2, ou seja, aquela pessoa que já precisa fazer uso da medicação porque é considerado como hipertenso de estágio 2, que seria o grau médio de toda a hipertensão, tá? E por fim, pessoas que têm hipertensão igual ao caso 2, que necessita e faz uso de medicação, é onde tem as crises hipertensivas, realmente precisa de uma assistência médica, digamos assim, onde os pacientes possam ter níveis de elevações para picos de AVC, picos de derrame, né? Então tudo isso pode desencadear esses tipos de doença. Então pessoas que têm aferição de pressão maior que 180 na sistólica e maior que 110 na diastólica, gente, é quase a pessoa, com todo respeito, partindo, indo embora, né? Então, mais uma vez, a hipertensão é um tipo de doença silenciosa, sim, mas quando você se sente de uma forma totalmente ruim, onde acredita que seja devido à sua hipertensão, muito cuidado. Mais uma vez, até essa pressão arterial elevada, no caso de hipertensão de estágio 1, você não precisa fazer uso de medicação, tá? Agora, presença arterial elevada e hipertensão de estágio 2, aí você precisa fazer uso da medicação de forma controlada para poder nivelar esses níveis de hipertensão, tá bom, gente? Continuando aqui, meus amados, existe, como falei para vocês, diversos tipos de doenças, tá? Provocadas principalmente pela pressão arterial. A hipertensão é uma das principais causas de problemas cardíacos e está associada a outras doenças graves também. Ou seja, a hipertensão não é só um problema cardíaco de modo geral. A hipertensão ela vai nos trazer diversas doenças, quase sempre crônicas, né? Ou seja, doenças irreversíveis que infelizmente é devido à pressão arterial, ou seja, a hipertensão, como por exemplo o infarto, né? Pessoa que sofre um infarto pode ser considerado diretamente sobre a hipertensão. Insuficiência cardíaca também pode ser considerado diretamente pela hipertensão. O AVC, o acidente vascular cerebral, o próprio derrame pode ser desencadeado por esse paciente ter a hipertensão. A perda da visão, de modo geral, também. Professor, quer dizer que eu vou ficar cego? Não. Quando a gente fala perda da visão, gente, da visão, não da divisão, mas da visão, é de forma gradual, tá? Por exemplo, minha mãe, quando ela tinha hipertensão, até os 33, 36 anos dela, ela não tinha problemas de vista. Hoje, minha mãe, se ela não ter o seu óculos, fazendo uso do óculos, infelizmente, ela não consegue ter êxito nas suas atividades diárias, né? Então, ela precisa mais do que nunca de óculos. Por quê? Porque a hipertensão fez com que a visão dela tivesse sendo deformado, né? Digamos assim, se é essa palavra que eu posso utilizar. Mas a visão dela foi comprometida, a visão dela foi comprometida devido à hipertensão de forma pressão alta, sistólica da minha mãe, tá? Insuficiência renal crônica e, por último, até mesmo a aterosclerose, né? Que são doenças, gente, quase sempre irreversíveis, tá? Então, os cuidados que a gente precisa ter mediante
a hipertensão, que é uma doença crônica, que é uma doença silenciosa, são essas. Porque caso a gente não trate ou não tenha cuidado com a hipertensão, aí sim ela vai trazer esses principais tipos de doenças aí, tá bom, gente? Então, o cuidado tem que ser muito grande. Então, mais uma vez, os órgãos mais afetados pela hipertensão arterial, obviamente, é os olhos, o cérebro, por provocar um possível AVC, um derrame, o próprio coração, né? Os rins e até mesmo as artérias de modo geral, porque querendo ou não, é um canal que leva o sangue ao coração e que tira sangue também diretamente do coração para algumas partes, melhor dizendo, para todas as partes do nosso corpo. Agora, gente, eu vou falar aqui dos principais medicamentos, dos remédios para hipertensão e, obviamente, exercícios físicos, tá? Eu sei que muita gente se questiona, professor, mas só atividade física é ideal e fundamental para eu não ter hipertensão ou para me aliviar os sintomas da hipertensão? Gente, assim, a hipertensão de modo geral, dependendo do grau ou do nível de hipertensão que você tiver, o exercício físico vai ajudar muito, mas muito mesmo. Mas não só o exercício físico, também quanto a sua alimentação, né? Mas se caso você estiver no nível 1, como a gente tinha falado ainda há pouco, e não depender de medicamento, perfeito. O exercício físico, a prática de exercício físico, na verdade, e a sua alimentação vai acabar ajudando, né, digamos assim, você controlar esses níveis de hipertensão. Agora, se passar, no caso, digamos assim, para o nível 2, que você precisa fazer uso da medicação, não só se resguarde na medicação, mas também seja feita a prática de exercício físico, tá, gente? Também quanto o uso da medicação. Aqui eu coloquei os medicamentos para hipertensão, os principais, né? A gente tem o aldactone, Aradós, atenolol mais clortalidona, quase não sai, antezina, basilato de alodipino, captopril mais hidroclorotiazida, que são os usos de medicamento que minha mãe faz, o carvedilol, concorde, ovanx, viurix, o doxazocina, enalapril, espironolacton, furosemida e o hidroclorotiazida de modo geral. Geralmente, para quem tem níveis de hipertensão nível 2, que é aquele uso de medicamentos diários, os mais comuns é o atenolol, diurix, enalapril, o hidroclorotiazida, o captopril e os dois juntos, captopril e hidroclorotiazida. Por quê? Porque eles acabam nivelando, tá, digamos assim, a sua pressão arterial. Professor, mas esses outros medicamentos que você não sublinhou, digamos assim, eles são importantes para a hipertensão? São. Mas os mais comuns que vocês ouviram falar, gente, são esses que estão sublinhados aí, tá bom? Eles sim, realmente têm, não desmerecendo os outros medicamentos, mas eles são muito importantes também, mediante as pressões alta e pressão baixa, a diastólica e a sistólica. As precauções, obviamente, pessoas com níveis de pressão muito elevados, acima de 160 por 100 milímetros de mercúrio, né, ou seja, 16/10, fazem o controle de medicamentos. No entanto, a mudança de estilo de vida é também fundamental e inclui consumo moderado de sal, como falei para vocês lá no começo, dieta muito rica em frutas, cereais integrais e vegetais, consumo reduzido de álcool para quem faz uso de bebida alcoólica, redução de peso, né? Ou seja, a pessoa, se ela é obesa, ela precisa diminuir, né? Ter uma redução de peso, atividades físicas regulares, ou seja, quanto mais você praticar exercício físico, algum tipo de atividade física, melhor para a sua hipertensão, e também, se possível, para quem é tabagista, abandonar o cigarro ou qualquer tipo de droga, se é que vocês me entendem, né, gente? Então, essa mudança de vida que você vai ter, né, digamos assim, precisa incluir esses fatores que eu falei agora há pouco para vocês, para você ter, digamos assim, uma pressão arterial controlada, não boa, mas uma pressão arterial controlada, tá bom, gente? E por fim, aqui a gente tem as causas da hipertensão, ou seja, da pressão alta,
PAS, pressão arterial sistólica. Como falei para vocês lá no começo, a hereditariedade pode ser considerada como um dos principais fatores da pressão alta e da pressão baixa, né? Porém, a obesidade, o próprio estresse possa provocar também esses tipos de pressão alta ou pressão baixa. A alimentação não saudável também ela acaba influenciando também num desnivelamento dessas pressões, tá? E o excesso de sal também, isso para pressão alta. Porém, quem quer ter uma pressão normal, digamos assim, uma 12/8, né, até 13/8 ainda está ali meio de uma pressão boa. Acompanhamento médico, é importante que a gente possa estar fazendo exames frequentemente, pelo menos 2, 3 vezes no ano, enfim, dependendo do seu estado de saúde, mas é importante fazer exames de modo geral. Atividade física, a redução de sal, obviamente, precisa ser feita a redução. Alimentação equilibrada, né? O controle do peso, é importante a gente ter o controle do nosso peso. E os medicamentos se prescritos, tá bom, gente? Aqui a gente tem os aparelhos de aferir a pressão arterial, o aferidor de PA manual, que é o aferidor de pressão arterial manual, e o aferidor de pressão arterial digital. Então eu estou aqui em mãos com o meu esfigmo, né? Esfigmomanômetro, um aparelho totalmente comum, vocês vão ver muito, eu acho que vocês já até viram muito na área da saúde, né? Um aparelho que é muito utilizado por quase todos os profissionais da área da saúde. E temos também o estetoscópio, certo, gente? É um aparelhozinho também para poder facilitar a auscultação do batimento cardíaco do seu coração e também, por que não dizer, do seu pulmãozinho, tá bom? É um instrumento utilizado por profissionais da área da saúde para auscultar, no caso é o termo técnico, correspondente a escutar, né, de qualquer som vascular, respiratório ou de natureza em qualquer região do corpo. Aí a gente tem aqui as olivas auriculares, que são essas partezinhas brancas, o tubo de condução, que é essa mangueirinha preta, né, as artes, que são essa partezinha aqui metalizada, a campânula, que no caso é esse bicozinho aqui, poder fazer o encaixe aqui na mangueira, né, e por fim o diafragma, onde a gente vai fazer a auscultação do batimento cardíaco, até mesmo da sua respiração, tá bom? Temos também o nosso esfigmomanômetro, tá? Que ele também, querendo ou não, é um dos aparelhos mais importantes da área da saúde. Temos o manômetro, que é o reloginho, né? Temos a braçadeira, que é essa bolsinha aqui. Temos o manguito, né? Temos a pera, que é essa bombinha aqui, digamos assim. Temos a válvula e também o tubo de condução. Ele também é um equipamento utilizado sempre em uma primeira análise de um paciente, sempre utilizado para identificar possíveis níveis anormais de pressão sanguínea, ou seja, ele só serve para verificar seus níveis de pressão sanguínea, ok, gente? E por fim, aqui, voltar aqui, deixa eu mostrar para vocês da forma que a gente faz a aferição, algo que vocês também já sabem, né? Por fim, o aferidor de pressão digital, não estou com ele no momento, tá? Mas é algo bem simples, parece um reloginho de pulso mesmo, né? Você coloca aqui na região do seu punho, na regiãozinha inferior, não na superior, não é aqui em cima, viu, gente? Aqui embaixo. O medidor digital ele é extremamente interessante para quem precisa fazer a avaliação dos níveis de pressão em casa, mas deve estar sempre devidamente calibrado para não fornecer resultados incorretos, tá bom? Da forma que é utilizado, na região inferior do pulso, para a gente estar fazendo a verificação da pressão sanguínea, tá bom, gente? E por fim, como aferir corretamente a pressão arterial? Deve-se sentar, ou estar sentado e utilizar o braço esquerdo ou direito, independente de ser direito ou esquerdo, pode utilizar um dos dois. Se possível, evitar tomar café, bebida alcoólica ou fumar 30 minutos antes da verificação, tá? Assim como manter a respiração normal, né? Respire de forma normal. Não cruzar as pernas e evitar falar durante a medição.
Além disso, é importante que a braçadeira seja adequada ao braço, não sendo muito larga ou apertada, o braço está apoiado e ficar ao nível do meu coração, do coração do paciente, tá bom, gente? Então é isso, falando sobre a nossa pressão, né, algo que vocês já viram de forma teórica e prática. Mais uma vez, vale lembrar que a gente está aqui justamente para poder auxiliar vocês, de modo geral, onde vocês vão ter todo o suporte e apoio possível da escola, não só da escola, mas minha também, de modo geral, tá, gente? E que vocês estejam cientes aí que a gente vai entrar em contato com vocês para explicar essa forma de estarmos, digamos assim, certificando vocês com o curso concluído, tá bom? Aguardem aí que a gente vai entrar em contato com cada um de vocês. Se possível, me dê um feedback do vídeo que vocês estão vendo, no caso esse vídeo, tá? Todos, se possível, para a gente estar colocando, no caso, a presença de vocês aqui no sistema, tá bom, gente? Beijão no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus, até a próxima, gente. Tchau, tchau.